Os queridos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado nesta tarde e noite, né? De estarmos aqui juntamente com os irmãos para estudarmos um assunto tão necessário como é a teologia bíblica. Vamos abrir as nossas Bíblias, lermos uma palavra de Deus nesta oportunidade. Vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. 3,16. Isso, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga comigo. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. E é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga comigo, boa obra. Isso, muito bem, muito obrigado. Vamos lá, vamos fazer uma breve reflexão sobre esse tema, né? Coloquei aí um versículo de Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Pode passar, deixa eu ganhar tempo. Só para nós lermos e depois nós iremos encaixar esses versículos. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Só coloquei esses versículos introdutórios para que a gente possa ser. Meus queridos irmãos, eu preciso da ajuda de vocês. E eu quero perguntar o que é teologia. Certamente foram dois pastores que me antecederam, né, pastor Luiz? O que é teologia? É o estudo de Deus. Quem mais? Quem mais ajuda? Estudo da palavra de Deus. Quem mais? Essa Sarinha. Então, teologia, como já foi dito, é o conhecimento acerca de Deus. Nós não dizemos que é o estudo sobre Deus, porque não há uma definição fechada sobre Deus. É como a biologia, que ela não é o estudo da vida, mas é o estudo sobre ou acerca da vida, porque a gente não consegue fechar o que é vida em um conceito. Então a teologia é o estudo acerca de Deus. Pode passar, Sara. Religião é a prática onde expressamos as atitudes e as ações e o que os pensamentos, as reflexões produzem. Ou seja, o cristianismo, ele é um relacionamento com Deus. Quando você vê Jesus Cristo falando com Nicodemos, Nicodemos não compreende, não conhece de relacionamento. Jesus Cristo diz, olha, tu precisa nascer de novo. Ele imagina que ele precisava voltar no tempo, entrar no ventre da mãe, né? Para nascer novamente. Jesus está dizendo, olha, tu pode nascer agora.
eu sou a oportunidade de um nascimento novo para a tua vida. Então, é o relacionamento. O filho pródigo que fica dentro de casa, ele desperdiça o relacionamento, porque o pai dele diz, lá pelo 32 de Lucas 15, ele diz assim, ó, esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu, mas tudo que é meu é teu. Então aquele jovem que fica em casa, ele desperdiçou o relacionamento dele com o pai. Então o cristianismo, ele não é só uma religião, porque ele pede um relacionamento. Cristianismo não é só contemplativo. Não é só contemplativo. Nós temos as questões ligadas às reflexões, aos pensamentos, aquilo que poderemos dizer que é a teoria, mas nós temos a prática. Cristianismo é, sobretudo, prática, atitude, ações. Então, a religião, ela se ocupa dessa prática, né? Você pensou, você analisou e aí praticou. Então, teologia vem do teo, que é Deus, mas logia, estudo, tratado. Então, a teologia é um estudo, é um tratado acerca sobre essa pessoa de Deus. Teologia, queridos, está inserido no nosso dia a dia, em todos os momentos de nós crentes. Alguém pode dizer assim, eu não gosto de teologia. Então, fica difícil para ele ser um crente. Porque é como se alguém dissesse assim, eu gosto de biologia, mas eu não gosto de flores. Então, não tem condição de nós acharmos que somos crentes, mas que nós não queremos nada com teologia. Há algum tempo alguém dizia que a teologia esfria o crente. Não, a teologia não faz isso. A teologia estabiliza. Porque assim, ó, quando você começa a compreender, a entender as coisas de Deus, você não é mais menino. Os apóstolos vão dizer, levado por vento de doutrina, qualquer coisa não. O mestre, ele analisa. Nicodemos, ele não aceitou qualquer coisa. Por quê? Porque ele era mestre. Então, a teologia, ela te equilibra para viver esse cristianismo, que, repito, não pode ser só contemplativo, mas são atitudes, são ações. É vida, é vida. Então, nós temos que a teologia é o estudo ou tratado sobre Deus. Como eu dizia, quando você diz assim, a paz do Senhor Jesus, é um termo teológico. Quando você prega e está dizendo, e vê João, por exemplo, apontar Jesus Cristo, João Batista, e apontar Jesus Cristo lá no Rio Jordão, e dizer assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é um termo teológico, Cordeiro de Deus. E aí nós temos os dicionários teológicos. Temos os dicionários bíblicos, mas nós temos o dicionário teológico, tá? Então, esse é um termo teológico. E a questão da religião é religare, né, ou ligare, é a ideia de ligar o homem a Deus. Do ponto de vista bíblico, a religião, ela não consegue alcançar necessariamente aquilo que ela deveria. Por quê, pastor? Porque a religião pode me levar para um outro lugar que não seja Deus. A religião pode me levar a adorar um santo, um homem, uma árvore. Por isso que eu preciso do relacionamento. Porque aqui é a tentativa humana. Na verdade, o relacionamento, o cristianismo, é Deus se revelando e vindo ao homem. Então é diferente. Vem de cima para baixo. Tá? Então, isso é o cristianismo. Passa aí, Sarinha. Teologia, o que está escrito ali? Bíblica, né? A teologia bíblica é o estudo das doutrinas da Bíblia, organizado de acordo com a cronologia e fundo histórico.
A teologia bíblica mostra o desenrolar da revelação de Deus à medida que progredia através da história. Eu não estou dizendo com isso que Deus, ele se revela com meias verdades. Eu não estou dizendo que Deus se revela com meias verdades a nós. Eu estou dizendo que Deus, ele se revela progressivamente ao longo da história. E aí, nós precisamos compreender a Bíblia como esse livro histórico, esse livro que tem uma revelação e que tem uma revelação progressiva. Então, se a teologia sistemática aborda essas matérias que são extraídas da Bíblia, a teologia bíblica, ela aborda exatamente aquilo que está na Bíblia, é voltado para a Bíblia. Quando nós, muitas vezes, queremos estudar, professor Josué, é bem comum que os alunos nos digam assim: pastor, professor, qual é o livro? Não é verdade? A gente sempre ouve isso. Qual é o livro que eu uso? Mas qual é o livro que eu compro? Esse livro é bom e tal. Primeira coisa do estudante da Bíblia: aprender a Bíblia. Ler a Bíblia. É da Bíblia para cá, não é daqui para a Bíblia. Se você quiser ser uma pessoa boa de teologia, primeiramente você precisa conhecer a Bíblia, a história bíblica, o plano de fundo da Bíblia. Você deve aprender o que o livro de Êxodo fala, o que Abacuque fala. Se você não conseguir isso, você não se torna um estudante da teologia sistemática com excelência. Então, eu preciso primeiro conhecer a Bíblia. Se eu vou para livros, é como se eu fosse tentar fazer uma equação de segundo grau sem entender das 4 principais operações. Então, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu preciso entender as questões temporais. Eu preciso saber as figuras de linguagem existente na Bíblia. Eu preciso saber os contextos que tem na Bíblia. Eu preciso compreender isso. Eu preciso me situar. Às vezes você está assim. E aí Jesus saiu da Judéia e foi para Galiléia e tinha que passar por Samaria. Aí, pastor Luiz, você não sabe onde é a Judéia, o que é Samaria. Você não sabe o que é Galiléia, você não sabe nada. Você abre a Bíblia no capítulo 2 de João, e aí Jesus Cristo vai principiar os seus milagres lá em Caná, na Galiléia. E a transformação da água em vinho. Mas aí você fica, e a Galiléia? Onde é a Galiléia? Eu já vi pregadores que, ao pregar, falavam sobre o conflito existente entre samaritanos e judeus, e o pregador simplesmente disse assim: eu não sei por que esse conflito existia. Entenderam? Aqui no nosso campo, no campo do Chirical. Eu não sei por que os judeus não se entendiam com os samaritanos. Então, você precisa conhecer isso no contexto bíblico. Eu vi outro dizer assim: mas eu não sei porque que depois Israel virou Judá e depois se perdeu Israel, e eu não consigo entender isso. Então você tem que aprender períodos bíblicos. Por exemplo, Reino Unido, Reino Dividido, Reino do Sul, Reino do Norte. O Reino do Norte foi levado por quem como cativos? O Reino do Sul foi levado por quem? Vocês têm que aprender tudo isso. Vocês precisam entender, por exemplo, os 400 anos de silêncio profético. Precisamos compreender isso. Porque aí quando a gente vai para a teologia, com livros, e aí a gente não consegue entender as coisas. Por quê? Porque a gente não tem a base bíblica. O que vai dar a base teológica para o estudante, o que vai trazer a crença para nós, porque eu estou dizendo que cristianismo não é só contemplativo,
É exatamente o quê? Essa base que eu vou ter aqui com a Bíblia. O salmista diz assim, ó, lâmpada e luz, para onde? Diga comigo, para o meu caminho. De novo, para o meu caminho. É a tua palavra. É a tua palavra. Ele chega, ele diz assim, ó, eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Então, o que vai nos trazer essa sustentação é a palavra de Deus. Então eu preciso compreender, pastor, mas eu leio a Bíblia e tal. Você precisa ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você precisa compreender, colocar os fatos nos devidos lugares, inclusive os cronológicos. E aí um dia desse eu estava dando aula lá na EBD, né? E aí falando exatamente da questão do exílio, os profetas antes do exílio, os profetas da época do exílio, os profetas após o exílio. E aí os irmãos simplesmente eles não conseguem compreender. E aí alguém até disse assim para mim, não pastor, isso aí já está me dando dor de cabeça. Dor de cabeça. Né? Então, meus queridos, nós precisamos avançar no conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos, como muitos, passam 10 anos, 20 anos de crente, nunca leram a Bíblia toda, nunca pararam para estudar a Bíblia, nunca fizeram um curso. Às vezes nós somos professores da EBD, auxiliares, diáconos, dirigente de congregação, nunca fez um curso de teologia, nunca investiu R$1, nunca comprou um livro, não tem um livro de teologia. Então nós precisamos fazer essa reflexão para que nós possamos avançar no nosso conhecimento bíblico, consequentemente nós avançarmos na nossa carreira, na nossa caminhada cristã. E isso se faz começando, estudando, lendo, aprendendo a Bíblia. Todo mundo sabe ler. Se não souber ler, tem a Bíblia em áudio. Né? Antigamente era mais difícil a gente conseguir uma Bíblia, né, José? Mas hoje, tem no celular, tem para ficar falando para a gente ouvir, né? Tem em grego, em hebraico, do jeito que você quiser, né? Tem muitas versões, muitas traduções, tá bom? Então, a teologia bíblica é o estudo das doutrinas da Bíblia, organizado de acordo com a cronologia, de acordo com o tempo e o fundo histórico. Por exemplo, um versículo que vocês gostam muito, 4:13 de Filipenses, o que diz? Aí a gente pensa que somos os supermens de Cristo, né? Os supercrentes, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e tal. Tem um fundo histórico quando Paulo escreve isso aí. E nós vamos encontrar lá, porque Paulo está dizendo o quê? Eu sei estar numa mesa, mas eu sei estar sem nada para comer. Eu sei estar em conforto, mas eu sei estar em desconforto. Eu tenho um poder de suportar as coisas, porque Cristo está em mim. Nós não podemos pegar um versículo, como se ele acabasse de passar aqui, e pegar o versículo e colocar como se isso fosse uma doutrina. Isso é falta de conhecimento bíblico. O professor Josué, eu lembro que uma vez ele disse assim, uma palavra sem contexto não é nada. Uma frase sem contexto, um versículo sem contexto, não é nada. Não é nada. A Bíblia ela é a melhor intérprete dela mesmo. Então a pergunta que eu faço para a Bíblia, a própria Bíblia, vai me responder. Né? Isso eu dizia até ontem à noite ali numa vigília que eu estava, que a Bíblia é o único livro que toda vez que a gente para ler, o autor está com a gente.
Toda vez que você parar para ler a Bíblia, peça a direção de Deus, porque o autor vai estar com você, esclarecendo, iluminando, dizendo como funciona, né? Agora, meus queridos, leiam a Bíblia de vocês. Tem uma pesquisa que diz que apenas 14% de nós lemos a nossa Bíblia regularmente. Os crentes, né? Os descrentes não, nós mesmo. Diariamente. Né? Digamos, praticamente quase 10 pessoas de 100 pessoas. É muito pouco, né? E aí nós temos tempo para tantas coisas, mas nós não conseguimos encontrar um tempinho para ler a Bíblia. Eu entendo, claro, perfeitamente, a Bíblia, ao nós lermos, nós temos ali um conflito, porque é algo espiritual, né? Há potestades, há principados que querem me impedir de ler a Bíblia, porque é uma guerra espiritual. Trava-se uma batalha ali naquele momento que você pega uma Bíblia para ler. Não é igual a um livro de matemática. Mas você precisa ler. Paulo disse para quem? Persiste em? Para quem foi? Para quem? Para quem? Isso, para Timóteo. Tu tem que ler. Tu tem que ler. É Pedro que disse que nós precisamos estar sempre preparados para responder a razão da nossa fé, né, pastor Luiz? Não lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, mas ele diz, olha, tu tem que estar pronto para responder. Tem gente que tem medo de ser perguntado na rua. Tem crente que tem medo de descrente. Tem crente que tem medo de enfrentar um outro, de uma outra denominação, de uma seita, de uma coisa. Por quê? Porque ele sabe que ele não é páreo, porque ele não está estudado, ele não está preparado. E aí ele fica com medo. Se ele se sentir desafiado, não, tal. Nós precisamos estar o quê? Preparados para responder à razão da nossa fé. E isso, queridos, nós iremos adquirir estudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Tá bom? A teologia bíblica parte para o texto bíblico. É o texto. Nosso objeto de estudo tem que ser o texto. Diga comigo, o texto. De novo, o texto. Já estão com sono? Porque comeram, ficaram com sono, foi? Não, pastor Luiz? Já estão aqui desde que hora? Desde 3? Vai... Mas dá, não dá? Dá, eu não vou ser demorado não, vamos lá. E o teólogo, ele deve deixar que os temas surjam a partir da leitura do texto. Por exemplo, eu sei que tem gente aqui que estuda pregação. E aí nós temos 3 principais estilos de pregação. Quais são eles? Arlindo? Tipos de sermão, quais são os principais? Expositivo, textual e temático. Como é que você faz o temático? Isso, baseado no tema, né? O textual é no texto. Isso, muito bem. Então, isso. Então, deixa que os temas surjam a partir da leitura do texto. Se não está no texto, não invente. Eu ouvi uma pregação de um cidadão que pregou lá uma terça-feira no Tirical. E aí Josué disse assim, ele leu lá no Novo Testamento, aí depois ele pregou no Antigo Testamento, não sei se o pastor Luiz estava lá nesse dia, e ele foi falar de crente espiritual. E aí ele foi contar a história de Daniel na cova dos leões. Não sei se o senhor estava lá. E aí ele disse assim, sabe por que o leão não comeu Daniel? Os leões não comeram Daniel, porque Daniel orava muito. Então Daniel, ele não possuía cheiro de carne. Porque tem a história do leão, né? Do sangue e tal. E ele ser chamado a atenção por isso. E ele diz assim, então, quando o leão cheira Daniel, os leões cheiram Daniel. Aí ele diz assim, não tem cheiro de carne, não é comida. É espiritual. Entenderam? É espiritual. Olha, isso não tem na Bíblia. O que a Bíblia diz? O rei não dorme. Acorda de manhã para ocupar. Aliás,
Não dormiu, né? Ficou assim de manhã cedo. Ele vai lá e diz: Daniel, será que o Deus que tu serve continuamente, será que ele te livrou dos leões? Ele disse: ó rei, viva o Senhor para sempre. Meu Deus me guardou. Ele enviou o anjo e fechou a boca do leão. Enviou o anjo. É o que a Bíblia diz. Eu não posso inventar coisa que não está no texto. E aí você, às vezes, por não conhecer a Bíblia, você está lá, glória a Deus, aleluia e tal, né? Parece, desculpem, um gol do Brasil na Copa do Mundo. Mas não é. Pode ser emocionante, pode ser bonito, pode chamar sua atenção, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. É verdade? Não está na Bíblia. Não adianta. A gente diz um bocado de versículo errado. Por quê? Porque a gente não conhece a Bíblia. João 14,6 diz o quê? Esqueceu? Água de coco. 14,6 diz o quê? Aí os crentes levantam na hora da ceia. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia não está dizendo vai, a Bíblia está dizendo vem. É falta de Bíblia, é falta de atenção. Não é verdade? Ninguém vai ao Pai não. Quem vai é exatamente o contrário de quem vem. Aí outros dizem assim: os humilhados serão exaltados. Aí você pega isso para você. Aí a Bíblia não diz isso. Não é verdade? Os que se humilham serão exaltados. Ô Senhor, eu fui humilhado, mas eu sei que tu vai me exaltar, porque a tua palavra diz. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, porque lá é a parábola de quem? Do fariseu e do publicano, dos camaradas lá que estão orando no templo. Na de Lucas. Entenderam? Então isso aí é falta de teologia bíblica. Ou seja, a teologia bíblica, resumindo, é você conhecer a Bíblia. É você entender a Bíblia. Eu já ouvi alguém cantando um hino, o professor Josué, e dizer assim: até a arca de Noé foi levada. A arca de Noé foi levada. Eu sei que no refrão lá do hino, ela dizia isso. Mas é por quê? Porque ela estava falando de quê? Da arca da aliança que foi tomada pelos filisteus, né? E aí ela disse que é a arca de quem? De Noé. Ninguém tomou a arca de Noé. Não tem isso na Bíblia. Entenderam? E aí a gente acha bonito, repito, acha maravilhoso, acha legal, se emociona, mas não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, tem um hino que diz aí que é tudo invenção, né? Pode ser bom para o ego, pode ser bom para gritar, pode ser bom para emocionar, mas não é bíblico, não está na Bíblia. Não tem na Bíblia, é invenção. Tá bom? E aí você precisa conhecer a Bíblia para você estar respaldado nessas ocasiões. Então, a teologia bíblica parte para o texto bíblico e o teólogo deve deixar que os temas surjam a partir da leitura do texto. Repito, se está no texto, tudo bem, se não está, não invente. Uma teologia bíblica, por exemplo, eu coloquei aqui do Antigo Testamento, né? Por exemplo, tem a preocupação em descobrir quais são os temas teológicos nos quais os autores do Antigo Testamento estavam interessados. Passa aí, Sarinha. Coloquei aqui de Isaías, né? Só um. Quais as preocupações teológicas de Isaías?
O que que Isaías mais fala no seu livro? O que é? Hã? Diga para mim que eu não ouvi. A respeito de Cristo. Há quem diga que Isaías é o quinto evangelho. É um evangelho? Isso. Ele fala mais de Cristo do que de qualquer coisa. Né? Ele traz ali as qualidades, as características de Cristo. Né? Então Isaías escreve a respeito de Cristo, que ele será como um pastor para Israel. E por que que Isaías tem essa visão? Vamos lá, me ajudem. Passa aí, Sarinha. Olha as preocupações com questões internas de Judá, social e religiosa. Isaías foi um profeta do cativeiro, do pós-cativeiro ou antes do cativeiro? Hã? Antes do cativeiro? Tá vendo como são as coisas? A gente fica em dúvida, né? Fica pensando. Se fala tanto em Isaías, Jeremias foi um profeta do cativeiro, antes ou depois? Antes, durante. É mais fácil, né? Porque ele vivia chorando e tal, né? É. Jonas. Hã? Pois? Jonas profetizou para Israel ou para Judá? Nínive era... Tá esperto. Tá esperto, tá esperto. Nínive era a capital de qual império? Assírio. Entenderam? Nós precisamos saber tudo isso, meus queridos, porque senão você não compreende a história bíblica. Quando eu comecei a aprender a ler, aprendi a ler na Bíblia, 6 a 7 anos. E eu ficava me perguntando que história era essa de judeu, de Galiléia, de Samaria, de samaritano. Eu não entendia nada disso, e aí eu tive que ir para o Antigo Testamento para que eu pudesse compreender isso. Por exemplo, você lê o livro de Hebreus e você fica voando. Sabe por que que você fica voando? Porque você não leu Êxodo, não leu Levítico, não leu o Pentateuco. Entendeu? A explicação desse Novo Testamento você tem que buscar lá no Antigo. Aí se você não conhece o Antigo, uma vez eu estava pregando e tinha um cidadão, o professor Josué conheceu ele, mas eu não vou dizer o nome, que a gente congregava junto lá no Coapã. Oi? Já deu 10 minutos, só falta 10. Meu pai do céu. O negócio é sério aqui, José. Né? Esqueci até o que eu estava falando. Ah, tá. Uma vez eu fui pregar, muito jovem, muito novinho. Eu e o José, a gente começou bem jovem mesmo. Tinha nem 20 anos ainda. E aí eu abri a Bíblia no Antigo Testamento, aí ele falou aqui atrás de mim. Eu não sei o que esses meninos querem pregando no Antigo Testamento. O que vale é o Novo Testamento. Eu fui falar de Abraão, capítulo 12. Da chamada de Abraão. Mas o que ele já me amedrontou aqui. Já imaginou, né, quem era. Mas esse mesmo cidadão, me dando aula na classe dos jovens, sabe o que ele disse um dia, pastor Luiz? Ele disse que todo anjo é criança. E que a grande admiração de todo mundo que chegava ali no sepulcro de Jesus, é que tinha aqueles 2 anjos, aquelas 2 crianças, e como aquelas 2 crianças não tinham o quê? Afastado a pedra. Tá vendo como é que é as coisas? Não conhece, não entende. Aí se complica. Entendeu? Dizer que todo anjo é criança. Porque diz que a criança, ai que anjinho, que coisa linda. Entenderam? Então a gente precisa ter o conhecimento sobre os textos. Né? Então vejamos, a outra coisa que ele se preocupa, o culto sem vida. Passa, Sarinha, que já foi dado o ultimato.
O papel do teólogo. O papel do teólogo bíblico é fazer com que as pessoas entendam a grande mensagem. Porque a Bíblia, eu acredito que o pastor Marcelo falou aqui, que ela funciona como um relógio a cordas. Entendeu? Então o teólogo ele tem que entender a grande mensagem da narrativa bíblica. O teólogo precisa interpretar a experiência humana à luz da Bíblia e da fé em Deus. E aí o que o povo faz é exatamente o contrário. Coloca a experiência acima da palavra, da Bíblia. Ah, porque quando eu ia passando ali, né, eu tive uma experiência, Deus falou comigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, não é assim. Tem que ser a Bíblia. Aí tu tem uma experiência com Deus, faz uma análise a partir da Bíblia para a tua experiência. E a experiência é tua. Não é que vai acontecer a mesma coisa comigo. Tá bom? Vamos lá, Sarinha. A revelação das Escrituras. Meus queridos, Deus se revela na natureza, Salmo 19, né? Todo mundo já sabe. Deus se revela em Cristo, mas também Deus se revela onde? Na sua palavra, né? Passa aí, Sarinha, rapidamente, vamos. A revelação das Escrituras. É só um, Sarinha, de cada vez. Senão eles vêm logo. As Escrituras é uma produção de Deus. De onde veio a Bíblia? De onde? E aí foi passado para quem? E aí qual foi a primeira língua que foi escrita a Bíblia? Hebraico ou aramaico? Tá vendo como é que são as coisas? Quais são as línguas que tem na Bíblia? O Antigo Testamento é qual língua? E o Novo? Olha, ele botou lá, viu? Aramaico, as palavras de Jesus. No Antigo também é. Entenderam? Então vejam só, a produção é dele, é Deus. Deus é que é o autor, é o que é o pensador da palavra dele. Eu vou passar rapidamente, eu só tenho 3 minutos, né? 5. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Alguém diz assim, não, mas quem escreveu a Bíblia foi um homem igual eu. Mas Deus precisava falar o homem em qual nível de entendimento? Do homem. Entenderam? Ele precisava dizer assim, Aurélio, crê no Senhor Jesus Cristo, no nível de entendimento do Aurélio. Ele não pode simplesmente colocar em um nível que ele não compreenda, né? Então essa ideia aqui é emitir uma voz. Ou seja, eles revelaram, eles contaram, eles anunciaram o pensamento de Deus. A Bíblia é o pensamento de Deus. Olha só que coisa linda. Né? Tornaram conhecida a palavra de Deus. Passa, Sarinha. Não, Sara, está muito rápido. Né? Aqui no 2 Timóteo 3,16 que nós lemos no começo, né? Nós temos aqui a Bíblia, por exemplo, ela é inspirada, né? Ela é soprada, ela é dada por sopro. Deus sopra no homem, né? E aí essa palavra, ela é lucrativa, ela beneficia, ela traz vontade, ela traz proveito, que é aquilo ali que nós lemos no começo, né? Inspirada, útil, ensina, repreende, corrige e educa. Olha só o que a Bíblia faz. Né? Passa aí, Sarinha. E a formação das Escrituras, meus queridos. A Bíblia foi escrita por cerca de 40, não, a gente costuma mais dizer escritores, ao invés de autores, porque o autor é Deus. Sua formação escriturística foi de aproximadamente 16 séculos.
composta de 66 livros, a Bíblia que nós usamos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia contém 1189 capítulos. A Bíblia contém 31 mil, aí tem alguns dizem que é 105, 103, 104, né, versículos. A Bíblia contém 31.104 versículos. Foi o primeiro livro impresso no mundo por Gutenberg. Passa, Sarinha. Sua produção começou em 1450, em Mainz, na Alemanha. Aí terminou em 52, né? 1452. Né? Então, meus queridos, finalizando, a Bíblia é a revelação escrita de Deus acerca de sua vontade para os homens. Ao lermos na Bíblia, nós vamos encontrar tudo que nós precisamos sobre Deus, acerca de Deus. A forma dessa revelação, como nós podemos chegar a Ele, como era a nossa condição. A Bíblia vai falar que Deus criou o mundo no princípio, que Deus criou a vida no princípio, que Deus é o doador dessa vida, é o sustentador. Essa Bíblia vai dizer que Ele organizou o tempo para que, como diz Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos Jesus Cristo viesse. Então, há um contexto histórico para esse acontecimento de Jesus Cristo ter vindo. E isso está o quê? Explicado na Bíblia, desde lá do capítulo 3 de Gênesis. Então a Bíblia, ela fala da vontade de Deus, é a revelação de Deus, porque o homem, ele não tem outra forma de chegar a Deus, de saber sobre Deus. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus não dá para você ficar pensando, eu acho que é assim. Não dá. Não dá para ficar adivinhando as coisas de Deus. As coisas de Deus, você vai conhecer na Bíblia Sagrada. Porque lá fala a vontade, lá tem o sopro dele, direcionando, dizendo como ele é. E o amor dele, de um Deus, como diz um certo autor, um apaixonado Deus pela raça humana, na história mais linda de salvação. Então a Bíblia é a vontade de Deus para os homens. Passa aí, Sarinha. Ei, Sarinha, agora é Sarona. Meus queridos, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando, espero que nesse rápido momento eu tenha conseguido ajudá-los a compreender alguma coisa. Obrigado, pastor, a paz do Senhor. Mais forte.